achou Marcos 1, diga amém. Vamos ler. Estou com uma Thompson aqui hoje. Bonita. Versículo 40. Marcos 1, 40. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado. Se ele não tiver a palavra, chega próximo, chega perto e divide com ele. Aí, chega perto, Nina, e divide a palavra aí com a irmã poder ler. A irmã tem a palavra, glória a Deus. A irmã está com a palavra, glória a Deus. Não foi dada a oportunidade para a irmã, mas a próxima vai ser dado. Amém, querida? Glória a Deus. Deus é bom. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Alguém que está aqui pela primeira vez? Como é o nome da irmã? Maria do Socorro. Glória a Deus, irmã Maria. Que bênção, que prazer tê-la aqui. Amém? Fique de pé, irmã Maria. Ô, irmã Maria, escute uma coisa. Não é ficar de pé para te envergonhar, não, é para te honrar, porque para nós é um privilégio, um prazer recebê-la aqui, viu? Eu estou feliz e tenho certeza que a maioria dos irmãos por poder recebê-la aqui. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da irmã Maria. Deus abençoe, um beijo no teu coração. Seja abençoada nessa casa. Amém? Motivo de honra poder te receber aqui. Tomara que você receba pelo menos uns 20 abraços quando você for embora. Um abraço de amor e de carinho por estar nessa casa. Amém? Marcos 1, 40. Olha lá. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem, podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que de Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Conserve sua Bíblia aberta, segura sua Bíblia aí. Deus amado, poderoso, eterno, Senhor, nessa quinta-feira estamos aqui, tantos aqueles que estão aqui, como aqueles por onde essa palavra chegar, Senhor, que sejam ministrados e tocados nos corações, de uma maneira ímpar, única e sobrenatural. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me como nós louvamos aqui nesse lugar, como um instrumento afinado, afiado, como um farol, assim seja, para iluminar e levar a tua palavra de luz ao coração, à mente, à alma e ao espírito de cada um daqueles a qual essa palavra vai alcançar e vai chegar, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Escute uma coisa, Jesus está curando aqui, é o início do ministério de Jesus na terra, e ele está realizando grandes milagres, e ele vai curar aqui esse homem que vai se aproximar dele, esse leproso que vai se aproximar dele. Marcos diz que ele vai se aproximar e vai se ajoelhar aos pés de Jesus. Mateus vai dizer que esse mesmo leproso aqui, ele vai chegar e vai adorar ao Senhor, ele vai chegar ao Senhor com adoração. Aquele que se aproxima de Deus, é muito importante que seja claro no nosso coração, que a maneira de se aproximar de Deus, a fonte de se aproximar de Deus é a adoração. O mecanismo que me aproxima de Deus não é outro senão a adoração. A gente acha que o mecanismo que aproxima a gente de Deus é a oração,
mas dependendo da oração que você faz, porque se não for uma adoração daquele, se não for uma oração daquele que adora, daquele que busca, daquele que se prostra, esta oração não vai ter fundamento. A gente muitas vezes quer se aproximar de Deus e a oração que a gente faz é uma oração meio mecanizada, é uma oração meio decoreba, já decorada. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha no seu coração adoração. A Bíblia diz que Deus procura os adoradores da terra. E sabe de uma coisa? A Bíblia aqui no capítulo 1, no início do ministério de Jesus, o que me chama a atenção é que dentro desse texto aqui, o contexto desse versículo, desse capítulo, vai dizer, ali no versículo 21 do capítulo 1, que Jesus está chegando, ele vai iniciar o seu ministério. Aqui no versículo 21 é o início de todas essas coisas. Jesus está sendo batizado, aqui no capítulo 1, versículo 9. Agora ele vai ter os primeiros discípulos, primeiros apóstolos. E no capítulo 20, no versículo 21 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o primeiro milagre que Jesus vai fazer aqui é a cura de um endemoniado. Jesus está chegando, ele vai entrar numa sinagoga, numa igreja como essa que nós estamos aqui. A Bíblia diz que é um dia de sábado e Jesus está entrando. Ele entra na sinagoga e, como era de costume dentro da sinagoga, o que acontecia naquela época, na hora do culto? O sacerdote, ele pegava a Torá e ele lia uma parte da Torá. Ele lia uma parte, um capítulo, um versículo. A Torá não era dividida como essa que nós entendemos agora, mas depois que ele fazia isso, era dado a oportunidade para aqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que a oportunidade naquele dia, naquele sábado, vai ser dada a Jesus. E dentro daquele lugar, a Bíblia diz que o início do ministério, no capítulo 20, no versículo 21, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se da doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré, viesse nos destruir. O que me chama a atenção aqui é que Jesus está na sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele está lendo, ali está ensinando, e dentro da sinagoga, dentro daquele lugar, dentro da igreja, havia um homem que tinha um espírito imundo, ele estava endemoniado. E aquele demônio que está na vida daquele homem, a Bíblia diz que ele vai olhar para Jesus e vai dizer: o que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? O demônio vai reconhecer o poder e a autoridade que está na vida de Jesus. Ele vai reconhecer que sobre Jesus há algo diferente. E para que Jesus possa fazer algo sobre a mim e sobre a tua vida, é necessário que a gente reconheça esse poder e autoridade, senão nada vai acontecer. Tem horas na história da nossa vida que parece que o que nós estamos vivendo, o que estamos passando, parece que não há capacidade ou autoridade suficiente em Deus para mudar a história da nossa vida. Mas eu venho hoje, nessa noite aqui, como profeta, para declarar para você que a autoridade que há sobre o Senhor, ela tem poder para mudar toda a tua história, para mudar todo o teu momento. Eu não sei pelo que você está passando, ou pelo que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus que está nesse lugar, Ele tem poder para mudar a história da tua vida. Escute! É interessante, porque o demônio vai falar, ele vai falar com o Senhor. Eu gosto de uma versão que está assim, Jesus se maravilharam com a doutrina no 22, e no versículo 22, no 23 está assim: logo um homem possesso de um espírito imundo, exclamou. Jesus está ensinando, ele está colocando, ele está pregando, que ele pode mudar a história, que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode mudar o teu momento. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: ouça a voz de Deus falando no teu coração nesse lugar, que Ele pode mudar a tua história. Mas o que eu quero que você entenda é algo que está aqui. Porque logo quando Jesus começou a ensinar, Ele começou a pregar, Ele começou a mudar a história daqueles que estavam ali através da palavra. A Bíblia diz que no versículo 23, logo um espírito imundo se levantou.
Porque logo quando você tenta entender o que Deus tem para você, logo também o inimigo tenta se levantar contra a tua vida. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra de vitória, de transformação, de milagre, dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu trabalho. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas eu quero ser profeta nessa noite, que Deus usa a minha boca para declarar para você, através da palavra dele, que ele pode mudar a qualquer momento da tua história e do teu momento, se você crer. Mas entenda isso, que logo quando você crê, o inimigo tenta se levantar para mudar aquilo que Deus quer brotar no teu coração. Porque a gente acha que Deus vai falar e está tudo bem sim, mas o inimigo sempre vai se levantar, irmão. Escute, a Bíblia diz que esse homem estava onde? Na sinagoga, na igreja. Com certeza, aquela não era a primeira vez que esse homem chegou ali. Com certeza esse homem já estava ali. Mas no momento que algo foi falado e foi pregado, no momento que a palavra está sendo plantada no coração dele, o inimigo se levantou. É porque muitas vezes a gente pode entrar numa igreja como essa, entrar e sair, e mais de uma vez, e 2 vezes, e 10 vezes, ficar anos dentro de uma igreja, e a nossa vida não muda. Mas no momento em que a gente se propõe a deixar que a palavra ministrada, ela entre no meu coração, no seu coração, e que ela gere fruto, o inimigo sempre vai tentar se levantar contra isso. O que eu quero que você entenda nessa noite é isso. Deus quer mudar a história da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Mas não pensa que o inimigo vai ficar chorando na sarjeta, e simplesmente ele vai aceitar que Deus mude a história da nossa vida. Escute uma coisa, sempre vai haver um confronto e sempre vai haver uma guerra. Paulo diz assim, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Há uma luta, uma guerra. Toda vez que o diabo percebe que você está vivendo e você está se propondo a viver aquilo que Deus tem para a tua vida, ele sempre vai se levantar e logo vai se levantar. É impressionante quando a gente entende o que Deus tem para a gente. Eu não sei se você já viveu isso, mas com certeza já. Que logo que você entende, você ouve uma palavra e você sente que Deus falou com você, parece que logo que eu começo a viver aquilo, parece que logo que aquela palavra entra no meu coração, no meu espírito, parece que as coisas dão uma virada, um giro de 180 graus, e as coisas começam a sair dos seus devidos lugares. Aquele homem, ele começou a gritar dentro da igreja. Ele tirou o culto do lugar, ele mudou tudo. E muitas vezes, na nossa vida é assim. Mas sabe o que me chama a atenção? Quem está comigo, diga amém. O que Jesus vai fazer aqui? Está com a Bíblia aberta aí? Sim ou não? Então vamos lá. Aí, Jesus repreendeu no versículo 25, dizendo o quê? Cala-te e sai dele. Pronto, aí tem uma palavra. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele: mesmo que o inimigo se levante, tem uma palavra de Deus para você. Agora, vem para mim aqui, ó. Aqui. Jesus disse: cala-te. O que vai acontecer no versículo 26? O que vai acontecer, Vandré? Ó, aí. Mas espera aí, vem para mim. Jesus não falou para ele calar? Tem horas, vem cá, vem comigo. Tem horas na história da nossa vida que parece que Deus dá a palavra, Deus manda a palavra, Deus fala comigo, mas parece que aquilo que ele falou não está acontecendo. Jesus falou para ele: cala, e ele vai gritar. Pelo contrário, parece que está ficando pior. Mas Jesus não mandou. Jesus não mandou ele parar, mas ele vai gritar. Tem horas que a palavra parece que está gerando uma confusão no meu coração, bispo. Deus falou, mas não está acontecendo. Deus falou, mas o negócio não parou. Deus falou, mas a coisa não parou. Continua, tudo continua. Ele deu uma palavra que ia parar, que ia terminar, que ia findar, que ia mudar, mas nada está mudando. Tem horas que a gente entra nessa confusão.
Alguns teólogos vão dizer assim: olha, mas ele está amarrado, ele está amarrado. Mas o que eu entendo aqui é diferente, porque o que vai acontecer aqui é bem diferente. Então o espírito mudo, convulsionando, exclamou em alta voz e saiu dele. Ei, vem para mim aqui, ó. Quantos tem uma palavra de Deus? Quantos? Só quem tem. Levanta a mão quem tem. Levanta a mão quem tem. Quem acredita que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero dizer algo, irmão. Se você crê, pega essa palavra, guarda dentro do teu coração. Se Deus falou, vai acontecer. Talvez Deus falou com você e o diabo está fazendo um barulho violento. Deus está falando com você e parece que o diabo até aumentou o tom, aumentou o volume. Mas não se preocupa não. Se Deus falou, Ele pode fazer barulho, bagunça, rodar, pular, espernear. Ele vai ter que sair. A tua vida vai ter que ser mudada. Se tem uma palavra, a de Deus vai prevalecer e vai acontecer. Ele gritou, bradou, rodou, mas saiu dele. Tem que acontecer. Às vezes Deus fala com a gente, irmão. Nossa, Deus foi no culto, Deus falou. Mas amanhã ficou pior. Aí é que subiu o tom. Aqueles primeiros que olharam falaram assim: ixi, não tem autoridade não. Porque ele mandou calar. Está gritando. Está gritando, mas está amarrado. Sabe qual é esse grito? É o grito da derrota. Talvez você está com medo do barulho que o diabo está fazendo lá dentro da sua casa, no seu casamento. Você está com medo do barulho que o diabo está fazendo lá no seu trabalho. Você está com medo do barulho que o diabo está fazendo no teu ministério, na tua vida. Mas sabe o que é esse barulho? É o barulho da derrota. É o barulho que ele vai ter que deixar, vai ter que largar, vai ter que sair. Ei, irmão, creia nisso nessa noite. Deixa o diabo fazer barulho. Eu tenho uma palavra. Se Deus falou que vai sair, que vai mudar, que vai ter libertação, vai ter. Vai ter. Vai ter, irmão. Creia nisso. Deus abençoe, querida. Abençoado aquele que dá água. Geladinha. Glória. Quem está entendendo isso aqui, nessa noite? Às vezes a gente está com a nossa vida tumultuada, barulhenta. Parece até que o diabo está cirandando, deitando e enrolando. Mas eu estou aqui na minha, sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra. Porque Deus falou. Então deixa. Toque no ombro do irmão que está do teu lado, diga para ele assim, ó: não se preocupa com o barulho que o diabo está fazendo, não. Sim, irmão, não. É os últimos dias de derrota dele. Eu estou profetizando. É os últimos dias. Deixa ele gritar. Deixa gritar. Deixa rolar. Deixa. Isso, irmão, essa palavra é só para quem crê. Eu não vou ficar aqui pregando muito, não. Se você perguntar para mim, hoje cheguei, eu estou até me emprestaram uma Bíblia ali. Eu achei que a minha estava no carro. Mas não precisa de Bíblia. O que Deus tem para mim e para você não precisa de Bíblia hoje. Deixa gritar. Eu tenho uma palavra. Quantos tem uma palavra aqui, irmão? Quantos tem? Quantos tem? Quantos tem? Sabe por quê? Eu quero imaginar essa cena. Aqui, ó. O que eu tenho contigo? Jesus só deu uma olhada. Cala a boca. Aí a Bíblia diz que ele vai bradar, gritar. Imagina. Aí alguém olha e fala: ixi, Jesus falou bem mansinho, né? E ele gritando. Quem olha fala: ixi. Poder e autoridade. A pergunta é: quem é o mais valente? Quem você crê que é o mais valente?
Porque a gente acha que às vezes, para Deus fazer alguma coisa, Ele tem que gritar, pular. Jesus orou por esse endemoniado? Qual a oração aqui? Sai dele. Teve oração? E às vezes a gente acha que para Deus fazer algo, sabe, eu creio que você faz campanhas, 7 dias, vai para o monte madrugada, mas basta uma palavra. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Eu sou mais que vencedor, eu sou. Amém? Escute algo. Versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Ó, pronto. Algumas versões estão assim. Eu estou sem Bíblia, vamos embora. Que doutrina é essa? Quem está assim, levanta a mão, deixa eu ver. Aí. Que doutrina que é essa? Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Quem é que está falando isso? Quem está dentro da igreja. Bebê, linda de Jeová, é quem está dentro da igreja que está falando isso, hein? Ó, quem está se admirando, não é o povo lá de fora, não é os crentes. Aquele pessoal que está ali há um tempão, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo, estamos na igreja, mas agora Jesus entrou no mistério, Jesus entrou no negócio, e aí Jesus vem com um negócio diferente, e o negócio de Deus é muito diferente, de que simplesmente uma reunião, um monte de religioso junto. Jesus é muito diferente, irmão, de simplesmente uma doutrina, de nos reunirmos, então vamos cantar, sabe, eu gosto muito, irmão, o que está acontecendo aqui é diferente mesmo. Nossa, mas cadê o teclado, a bateria, e cadê o pessoal que toca guitarra? Que negócio diferente é esse? Pois eu vou dizer algo para você, as coisas de Deus são bastante diferentes mesmo, a gente não entende, a gente não conhece, o poder de Deus é bem diferente de muita coisa que a gente imagina. E aí, quem está ali, estava acostumado, chegar, o sacerdote pegava a Torá, vamos ler, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí agora vem Jesus e quebra todo aquele protocolo. Primeiro, glória a Deus, aleluia, irmão, olha que fundo, glória a Deus, olha, parece até os anjos chegou aqui agora, meu Deus. Escute, vem para mim, quem está comigo, diga amém. Quem está dentro da igreja que está falando isso aí, está na sua Bíblia? Tá, que doutrina que é essa? Nossa, que negócio, às vezes, irmão, a gente está na igreja, e a gente também desse estilo aí, sabia disso? A gente está tão acostumadão, eu vou chegar agora, e aí a bispa vai cantar 3 louvor, é o terceiro louvor, depois disso ela vai ministrar a oferta, e ela vai gastar 15 minutos da oferta, depois vai vir o bispo, e aí ele vai pregar uma palavra, e nós vamos para casa, aí de repente você chega e Jesus está na casa, ele é o valente, ele fala assim, bom, hoje nós vamos começar pela oferta, tá bom? Já traz a sua, oxe, que negócio é esse, que negócio diferente, por quê? A gente é meio assim, ó, nas engrenagens, a gente é meio no negócio, só abaixa um pouquinho, a gente é meio no negócio assim, ó, e a gente não está acostumado.
entendeu? A deixar Deus tomar conta do culto, porque quando Jesus toma conta do culto, irmão, Ele é que controla. Era que dia? Sábado. Alguém vai falar assim, os fariseus estão ali, hein? Oxi, hoje é sábado, não pode curar, porque eles eram dessa doutrina. Só que Deus opera quando quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quer abençoar você hoje aqui, e Ele quer, quantos querem ser abençoados? Você vai sair daqui abençoado, tocado, uma coisa diferente. Eu vim para o culto, bispo, não era para nada disso. Pois é, está acontecendo um negócio diferente, é da parte de Deus, receba a tua vitória. Que doutrina é essa? Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Aquele homem não vai voltar para casa endemoniado. Aleluia. E ninguém voltou para casa igual. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele, você não vai voltar para casa igual. Ele crê sim ou não? Fique de pé. É até aí. É até aí. Escute. Jesus estava num culto como esse, a sinagoga está ali, sinagoga cheia. O leproso está lá. Só que assim, ó, a gente falou esses dias aqui sobre Naamã. Porque Naamã ele escondia a lepra. Sim ou não? Sim. Ninguém sabia. Ele era general de guerra, ele era famoso, porém leproso. Só a família dele sabia que ele era leproso. Ninguém mais sabia. Mas isso na Síria. Porque ele era general sírio. Então na Síria era assim. Agora, um judeu não. O judeu, primeiro, se ele tivesse lepra, ele tinha que ser tirado da sua família. Lepra é comparado ao pecado. Então ele perdia a sua família, ele perdia os seus amigos, ele perdia tudo que tinha e tinha que viver fora, isolado. Por que isso? Porque o servo de Deus não é igual ao sírio. O judeu não é igual ao sírio. Ele tinha que expor o que ele estava vivendo, e o fato de ele estar vivendo aquilo, teria que estar separado. Porque a verdade é uma só, e eu quero que você entenda nessa noite. Quantos são servos do Senhor aqui? Deixa eu ver. Então tá, escute uma coisa. Aquele que serve a Deus não tem como viver o pecado escondido. A gente tem que declarar o nosso pecado, o nosso erro, tem que se expor. E muitas vezes essa exposição e tudo mais vai gerar um certo conflito e vai gerar percas. O pecado causa percas na história da nossa vida. E nos separa. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. E a gente muitas vezes, por conta dos nossos erros, a gente se distancia e se separa de Deus. Mas agora o homem está lá. Jesus chegou. E aí ele entende que aquilo que Jesus está fazendo naquele dia é diferente. Porque a Bíblia não diz que Jesus vai chamar o leproso. Diz que ele vai se aproximar de Jesus. Agora, sabe como é que era para um leproso se aproximar? Porque ele está na sinagoga e tem um monte de gente ali. Então qualquer coisa que o leproso fosse fazer, a primeira coisa, ele tinha que declarar que ele era leproso. Agora, vem Jesus. Vem Jesus. Vem cá, Jesus. Vem cá. Isso. Jesus está aí, pregando. Tal. Olhe para mim, Jesus. Que é nós aqui, eles vão ver o teatro. Então a galera ali. Porque Jesus nunca estava sozinho. A Bíblia diz aí que ele já tinha os apóstolos, alguns estavam perto dele. Agora, para mim chegar até onde Jesus está, eu teria que declarar o que eu estou vivendo. Então ele teria que fazer o quê? E ele tinha que fazer. O leproso ele tinha até um sininho para tocar. Então eu agora entendi que Jesus pode me curar. Mas aí tem um monte de gente. Então, porque se o leproso encostasse alguém, a lepra contaminava. Então a primeira coisa que ele tem que fazer, gritar que ele é leproso. Agora, imagina a confusão que ele causou, porque agora ele vai se expor e falar, leproso,
pensa todo mundo que estava ali naquela hora, quando ele gritou que ele era leproso. Quantos você acha que ficaram ali? Porque todo mundo teve medo naquela hora de ser contaminado. E ele está se expondo agora. E agora todo mundo sabe que aquele homem é leproso. Até quem não sabia agora sabe. E com certeza, a hora que ele falou que era leproso, abriu um clarão. Porque é sempre assim, quando a gente está tudo bem, é uma benção, irmão. Mas olha, parece assim. E muitas vezes, a gente erra, a gente cai, a gente fraqueja. E o problema muitas vezes está nisso. Porque quando a gente cai, a gente fraqueja, a gente erra, parece que abre esse clarão. Porque todo mundo que estava perto, na verdade, se distancia e ninguém fica mais perto. Não tem uma mão para dar a mão para ajudar. Com certeza, quando ele gritou, leproso! Mas Jesus está ali. Uma coisa é certa. Mesmo que todo mundo te abandone e te deixe, Jesus está sempre preparado para receber você. Entenda isso nessa noite. E agora ele vai se aproximar, porque ele sabe. A Bíblia diz aqui em Marcos que ele vai se prostrar, Mateus diz que ele vai adorar. Qual é a pergunta que ele vai fazer para Jesus? Ele vai dizer: Senhor, se tu queres, pode me curar. Parece muito parecida com aquele pai que ele vai chegar, o filho dele está endemoniado, ele vai olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, se tu podes. Aquele homem, ele está colocando em xeque a possibilidade de Jesus ter poder de curar o filho dele. Já esse endemoniado, ele vai chegar, esse leproso, ele vai chegar para Jesus, vai dizer: se tu podes. Ele já diz assim, ó: eu sei que tu podes, basta só tu querer. É bem diferente. Ele reconhece o poder de Jesus, assim, ó: eu sei que tu tens poder, se quiser, eu vou ser limpo hoje aqui. A questão está nisso, porque ele já chega adorando, porque quem adora reconhece o poder que há no Senhor. E o diabo vai querer sempre colocar em xeque, se você crê ou não, que Deus é capaz de mudar a tua história, a tua vida. Mas toda vez que você entrar nesse conflito de mente, essa perturbação no teu coração, reconheça, creia e declare que Deus é maior do que tudo e Ele pode mudar a tua história. Por que não teve oração nem nada? Porque ele vai dizer assim: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Eu quero. Pode sentar, Jesus. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Tem horas na história da nossa vida que, para Deus fazer algo, eu tenho que me expor, irmão. É isso. Quem entendeu isso, diga amém. Para com aquela oração. Senhor, tu sabes do meu coração. Não, porque Jesus está chamando aqui hoje quem quer ser limpo. Posso ouvir um amém? Mas tem que se expor.